Bismillahirrahmanirrahim. Nossa aula, inshallah, vamos falarmos acerca dos fonemas das letras. Começando com a letra A. Nós, na Idade Média, viemos a dizermos que A é pronunciado por E. Sim, é isso mesmo que a gente aprendeu lá na sexta classe, sétima até 12ª classe. Nós viemos a pronunciarmos A com som de E. Sim, isso é verdade e está certo. Mas a história não termina até aí. A tem diversas pronunciações na leitura. Portanto, não podemos se acabarmos só com essa única pronúncia que A é lido por E e mais nada. Não. A tem mais de 3, 4 regras. Primeira regra, A terá o som de A. A terá o som de A. Se depois da letra A aparecer R, aí o A vai ter o som de E. E o tal R que apareceu depois de A não terá nenhum som. Pois vejamos, aqui nós escrevemos farmo, mas quando a sua leitura nós vamos lermos famo. O tal R já está mudo, não terá nenhum som. Parque, escrevemos dessa forma, mas quando a sua leitura nós vamos lermos PAC, o R vai tornar mudo. Mac, nós escrevemos Mac, mas aqui não vai se soar nenhum som de R, vai ser mudo. Tark é a forma que nós escrevemos, mas nós vamos lermos por TAC. A terá o som de E quando depois da letra A aparecer a palavra re. Depois da letra A aparecer a palavra re, aí o A terá a pronúncia de E e o tal re que apareceu depois de A terá a pronúncia de Ya. Terá a pronúncia de Ya. Pois vejamos, aqui nós escrevemos. Aqui nós escrevemos car, mas a leitura será queia. Aqui nós escrevemos chá, mas a leitura será cheia. Horário, a leitura será reia. Bar, a leitura será beia. Portanto, essa será a sua leitura quando for procedido por re. E em outras ocasiões, A terá o som de E quando for procedido com qualquer consoante, desde que não seja R. Por quê? Se for R, então terá o som de A, mas quando for procedido com qualquer consoante que não seja R, aí também o A terá o som de E. Mas essa regra não é uma regra principal. Existem algumas exceções. Claro que sim. Existem aquelas palavras que foram importadas de uma outra língua. Nessas palavras não existe nenhuma regra. É só decorar como elas são pronunciadas. Portanto, voltando, dizer que quando depois de A aparecer qualquer consoante, dependentemente desta que não seja R, então o A também terá o som de E. Pois vejamos, game, depois de A aqui apareceu o consoante M. M é um consoante e ele apareceu depois de A. Logo, aqui vamos lermos game, dance,
Vamos ler dance. Vamos ler dance. Porque depois de A apareceu a letra N e N é um consoante. Logo, vamos lermos de dance. Dance. Depois de D aqui, depois de D é A. E depois de A apareceu Y. Y faz parte das letras, não é um vogal, é um consoante. Logo, nós já vamos lermos por day. Day. E por fim, aqui vamos lermos shape. Por quê? Depois de A apareceu o consoante P e ali mudou o som de A. Vamos lermos shape. Portanto, quando a pronunciação de E com som de E, quer dizer, quando a pronunciação de A com o som de E tem duas regras, ou então a palavra ultimar com Re e esse Re terá o som de Ya. De Ya. Ou então a palavra ultimar com um consoante que não seja R. A terá o som de E, aquele som que a gente aprendeu lá na Idade Média, aquele som que nós viemos a lermos. Que A, B, C, D, C. É isso mesmo que a gente veio a ler. Então, A terá o som de E quando depois de A aparecer um consoante que não seja R ou R. Por exemplo, temos aqui A antecedido por um consoante que não é R nem Re. Logo, nós aqui vamos pronunciarmos de age. Age. Quando o som disso aqui, inshallah, brevemente vamos vermos, mas aqui estamos a tratarmos de A. Então, vamos vermos de age, name, place, lake, heide. Essa é a regra de A quando é pronunciado por ele. E por fim, A quando é pronunciado por O. Sim, A às vezes tem som de O. Pois vejamos. Quando é que terá o som de O? Quando for antecedido por letra L ou então W. Aí o A terá o som de O. Pois vejamos. Bal é a forma que nós escrevemos, mas vamos lermos por bol, porque depois de A apareceu L. Então vamos ler bol. Bol. Cal é a forma que nós escrevemos, mas não vamos lermos cal, mas sim call. Call. Small é a forma que nós escrevemos, mas não vamos ler small, porque depois de A apareceu a letra L. Small. E aqui, a regra de Tablon já apareceu, que depois de A, se aparecer Tablon, também terá o som de O. Vejamos aqui. Sal é a forma que nós escrevemos, mas vamos lermos so. Lau é a forma que nós escrevemos, mas vamos lermos por low. Down é a forma que nós escrevemos, mas vamos lermos por do. Pau é a forma que nós escrevemos, mas vamos lermos por bo. Portanto, de uma forma resumida e com muita rapidez, conseguimos juntarmos e soubermos das regras de A. E A tem mais de 4 regras e eu resumi as mais principais regras que que a letra A, com os quais sons é pronunciado. Sim, eu estava a dizer que existem algumas exceções, algumas palavras que foram feitas
e desde que foram feitas só são usadas daquela forma. E existem aquelas palavras que foram importadas nos vocabulários de outras línguas. Por exemplo, azeitona. Azeitona é uma palavra árabe e essa palavra entrou em muitos vocabulários, no caso de inglês, português, francês. Então, essa palavra, quando ao tratarmos das regras, essa palavra não terá nenhuma regra, mas sim vai ser pronunciada como os donos pronunciam. Portanto, claro que existem exceções aqui, não é uma regra principal, mas é um método. Na maioria dos casos aparece em si mesmo, ele lida em si mesmo. Existem algumas exceções que vai aparecer na sua vida, na sua leitura. Portanto, se for aparecer essas exceções, não se admira e nem se limita. São apenas exceções e mais nada, quando as regras principais são essas que A tem o som de A quando for procedido por R, por exemplo, fam, e nesse caso o tal R fica mudo. A tem o som de E quando for procedido por a palavra re, e nesse caso o tal re terá o som de Ya, por exemplo, kea, cheia, rea, entre as outras palavras. Também, na maioria dos casos, A terá o som de E quando for procedido por qualquer consoante, desde que não seja a palavra R. Porque se for a palavra R, então aí terá o som de A. Por exemplo, aqui temos que, game, dance, day, share. E, por fim, no terceiro dizemos que A terá o som de E, aquele som que a gente aprendeu, ei. Quando viemos lá na Idade Média, terá esse som quando for procedido por qualquer consoante, desde que não seja R ou Re. Isto é, ultimar com um consoante. A palavra ultimar com um consoante, desde que não seja R ou Re. Aqui temos age, name, place, entre as outras palavras que vimos. E por fim dizemos que A tem um som de O quando for procedido por L ou W. Temos aqui o exemplo de ball, call, talk, small, entre as outras palavras que nós viemos. Portanto, junte essas regras e melhore a sua leitura e tenha uma boa leitura, uma leitura excelente. Inshallah, nós vamos dando algumas dicas para melhorarmos juntos, melhorarmos a nossa leitura. Não vou alongar muito, mas jazakumullahu khaira. É só manter ligado a essas horas. Cada dia vamos darmos algumas novidades. É claro que não somos prefeitos nessa área, não somos dignos, mas fazemos o nosso máximo possível. Portanto, antes de fecharmos, gostaríamos de pedir você que está a compartilharmos, dependentemente de onde você está, que compartilhe o vídeo com os demais, seja amigos, familiares, compartilhe com eles, que nós temos aqui alguém que está a dar o máximo possível dele para melhorarmos a nossa fonema. Compartilhe com essas pessoas que temos aqui alguém que está a dar o máximo possível para melhorarmos a nossa fonema. Jazakumullahu khaira. E rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda a máxima compreensão daquilo que nós acabamos de transmitir. Qualquer coisa é só aí nos comentários. Jazakumullahu khaira. Wa ma alayna illa al-balagh al-mubin.